Fala pessoal, boa noite, tudo jóia? Boa noite de domingo aí para todo mundo que estiver assistindo aqui ao vivo. Quem estiver assistindo a gravação depois, seja bem-vindo também, espero que gostem. A live hoje vai ser sobre investimentos no exterior e o convidado é o Felipe Vidotti. Ele já está por aqui pela área, eu já conversei com ele aqui no direct, ele já está só aguardando aqui eu começar para a gente poder adicionar ele. Olha aí na área já dando um tchauzinho. Olha o Felipão por aí, deixa eu colocar ele aqui agora também na live. Pessoal, quem vai chegando, vai chamando aí os amigos no aviãozinho, tá? Vai que... E aí, Eduardo? Boa noite, meu amigo. Como é que você Boa tá? noite. Eu tô ótimo, e você? A gente demorou pra fazer essa live, viu? Já era pra ter acontecido. Rapaz, é. E eu fiquei, rapaz, como é possível? Eu falo direto com o Felipe no direct, não sei o E quê. nunca fizemos uma live. Depois que você falou, eu até pensei nisso também. Falei, ó, Por que a gente tá perdendo tempo e não começou ainda a fazer uma live juntos? aí E travou um pouquinho. Peraí, tá me queria... ouvindo? Tô lhe ouvindo. Tá? Tô lhe Ah, ouvindo. então tá bom. Queria te agradecer, né, ter aceito o convite. Seja bem-vindo, queria lhe agradecer. Queria que você se apresentasse um pouquinho, né, para quem estiver assistindo agora, quem estiver assistindo a gravação depois, quem é o Felipe, na fila do pão, que você manda aí de bom pro pessoal. Com certeza. Bom, eu gostaria de agradecer, né, Eduardo? Você, mestre nos investimentos no exterior, e me chamou para fazer uma live sobre investimentos no exterior ainda. Já me senti, assim, já elevei o meu nível, né? Falei, ô, o Eduardo tá gostando, quer dizer que tá sendo coisa boa. E muito obrigado por ter me chamado. É sempre uma honra conversar com você no direct e agora conversar, fazer esse bate-papo aí de uma horinha, o tempo que for, né, sobre investimentos e tudo mais. E a minha apresentação, eu sou o Felipe Vidotti, tenho 20 anos, já já faço 21 e sou gremista, apaixonado pelo Grêmio e queria agradecer aí aos Colorados por mais um título, ganhamos um título hoje. É, tem que agradecer, né? Quando é com o Inter, a gente agradece por ter dado o título aí novamente. E você, Eduardo, qual time você torce? Não sei. Eu torço pro Sport Clube Recife, mas vamos mudar de Ganhou hoje? falar. Acho que perdeu, né? Jogou com o Náutico lá, putz. Acontece, acontece. E eu tenho 20 anos e sou apaixonado por muitas coisas. O futebol é uma delas e outra coisa que eu sou um pouquinho apaixonado também é sobre investimentos. E principalmente investimentos no exterior, nos maiores mercados do mundo, nas maiores empresas do mundo. E eu tenho um Instagram que eu falo sobre isso. Não só sobre isso, também falo sobre educação financeira, sobre ajudar as pessoas com as finanças delas a ter o melhor controle, fazer tudo o que tem que fazer para garantir um sucesso financeiro no futuro. E investimentos faz parte, então eu falo bastante sobre investimentos também. É, isso que você falou é uma coisa importante, é pensar no futuro, né? O brasileiro é muito e vários motivos para isso, né? A gente teve um estudo de hiperinflação, então as pessoas tinham que ganhar ia no supermercado. Você só tem 20 anos, você não é dessa época, não. Não sou da época, é. Mas construir uma casa tem que ter uma despensa grande, tem um cômodo da casa, né? Que era uma despensa. E aí, quando recebi o Aqui em salário casa tem. para comprar logo tudo, a feira do mês, né? Tem aquele negócio, a feira do mês tinha que ser imediatamente, rápido, porque tinha aqueles caras com a maquininha que ele ia remarcando o preço, não era código de barra naquela época, né? Eu tenho 38 anos, então eu lembro disso. Então, uma maquininha que ele ficava etiquetando, assim, uma etiqueta adesiva nos produtos. E às vezes você tava pegando um produto e o cara tava etiquetando. Então, se você demorasse um pouquinho, você pagava um preço mais caro. Aí corre que a máquina tá ali, já pega logo antes que ele etiquete, porque vai mudar o preço aqui no meio. Não era necessário fechar o supermercado para poder etiquetar tudo de novo e no outro dia amanhecer com outro preço. Não era durante o dia. Durante o dia, você fazendo as compras, se você demorasse um pouquinho, o cara podia remarcar o preço ali na sua cara. É uma Eu, coisa... eu, eu me lembro disso, estudando isso. Vou tirar meu casaco aqui, tô ficando com calor. Esses dias eu estava preparando para gravar um vídeo sobre as moedas do Brasil, né? Tá gravado já, na verdade, só falta dar uma editada melhor. E o Brasil teve várias moedas já, e o real é a mais longínqua, com 27 anos aí. 27?
27, 27. E isso mostra uma fragilidade muito grande aqui, né, no nosso país. Esse Exatamente. período de hiperinflação ficou na cultura, né? Ficou na nossa cultura. Então, você, infelizmente, ter esse imediatismo, por tudo que o brasileiro passou, isso é normal. Não tem nem como julgar alguém que não entende, mas o nosso trabalho, o meu e o seu, né, Eduardo, é ensinar essas pessoas, mostrar o caminho para cada vez mais alcançar mais liberdade financeira. Além desse motivo, né, eu acho que esse é um dos motivos, né, o histórico de pela inflação, é um dos motivos do brasileiro ter a cultura imediatista de receber, eu quero gastar logo e parece que o dinheiro queima na mão e as pessoas gastam muito e aí você aumenta seu salário, aumenta seu poder aquisitivo na promoção ou muda de emprego, o seu negócio está rendendo mais e aí você imediatamente troca o carro por um carro melhor, você imediatamente compra uma casa maior, você imediatamente faz aquela viagem que você queria fazer, você imediatamente gasta o dinheiro logo. Não tem a cultura de investir para o futuro, de pensar na velhice, de guardar e tal. E aí fica esperando que o Estado resolva, que o INSS, você se aposente, tem um fundo de garantia, o Estado protetor, né? Você é obrigado a contribuir, é uma contribuição obrigatória. Então é uma coisa que já é contraditória já no próprio termo, né? Na própria expressão. Então, obrigatório. Então, você que trabalha via CLT, você contribui obrigatoriamente para o Fundo Garantidor, Fundo Garantidor de Crédito não, para o FGTS, Isso. para o FGTS, e aí se você for demitido, você vai ter uma reserva ali, porque o Estado protetor te obrigou a fazer aquela reserva ali no fundo de garantia, e aí vai te pagar, e aí quando você se aposentar, você é obrigado a pagar uma previdência pública, o INSS, e aí o Estado protetor vai te garantir uma aposentadoria lá na frente, o Estado vai te garantir se você for demitido, você vai ter um seguro-desemprego, o Estado vai te garantir que se você se aposentar ou for demitido, você vai ter o fundo, o FGTS para te pagar. Então, essa questão do histórico de ir para a inflação, de você ter que comprar logo antes que seu poder de compra diminua, o modelo do Estado protetor e você esperar que o político salvador da pátria resolva, que o Estado resolva, que o FGTS resolva, que o seguro-desemprego resolva, que o SUS resolva. Também seria outro ponto, né? As pessoas não pensarem no futuro. Eu estou aqui cobrando da tua fala, que você falou que as pessoas não têm a cultura de investir para o longo prazo, pensar no futuro, né? Sim. E aí, motivos históricos, motivos culturais, a gente não tem educação financeira formalmente. Falar de dinheiro ainda é um tabu, né? E aí, esse falar de dinheiro ser um tabu, não é falado tanto em casa, né? Na maioria das casas, né? Às vezes a pessoa é fora da curva, às vezes é uma exceção, né? Às vezes a pessoa tem uma internet boa, tem um smartphone bom, tá conectado no Instagram e segue perfil de investimento. Então, essa pessoa não é a média do brasileiro. Talvez todos que estejam assistindo aqui ou que venham a assistir depois discordem de mim e digam assim: ah, não, na minha casa a gente fala sobre educação financeira, meu pai entende tudo de valores e ele me ensinou por longo prazo e quando eu nasci ele criou uma conta de investimento e vem investindo para mim desde que eu nasci. Isso pode acontecer, mas isso é a regra brasileira, não, né? Então, a gente tá aqui já é uma amostra enviesada de quem está aqui assistindo, porque tem todos esses pré-requisitos de ter um smartphone, de estar cadastrado no Instagram, de ter, de seguir perfis de investimento. Então, a gente está com um público bem nichado. Então, a gente não pode dizer Exato. isso é a média brasileira, mas a média brasileira é não ter educação financeira. Então, são vários os motivos para que aconteça essa constatação que você fez quando você disse que a gente não tem cultura de investir, não tem cultura de longo prazo. E aí, religião entra nisso, sistema político entra nisso, histórico de ir pela inflação, falta de poder aquisitivo entra nisso. Você não tem dinheiro nem para pagar as contas do mês, quanto mais para investir. Né? A gente tem um salário mínimo muito baixo, né? A gente tem uma renda per capita por brasileiro muito baixa, né? A gente tem uma desigualdade muito E uma grande. moeda fraca também, né? Sim, sim, Uma sim, moeda sim. muito fraca também. Sim, sim, sim. Então, soma tudo isso. Soma tudo isso. Não é só um motivo, são uma série de motivos que faz com que a gente veja esse cenário. Infelizmente, a gente vê esse cenário e eu, você e vários outros tentam desmistificar os investimentos, tentam passar uma educação financeira, tentar mostrar, tirar. Eu falo muito assim, né? Eu tenho umas frases que eu falo e uma delas é a gente tenta tirar a venda dos olhos das pessoas para as pessoas enxergarem, porque só existe, né, tem uma frase também que eu gosto muito, que é só existe aquilo que você vê. Então, se, Isso. se você não vê, Esse livro aqui, ó.
se você não sabe que é possível, se o cara não sabe o que é uma curva de juros compostos, se o cara não sabe o que é juros sobre juros, se o cara não sabe o que é uma independência financeira, se ele não sabe o que são proventos, dividendos, ele não sabe o que é renda passiva, ele não sabe um monte de coisa, Isso ah, não existe para ele. fica difícil ele imaginar que isso existe se ninguém nunca falou, se ninguém nunca viu, se ninguém nunca mostrou. Se ele não conhece ninguém que viva de renda passiva, como é que ele vai, do nada, assim, acordar de manhã e dizer, isso existe porque eu estou aqui imaginando aqui na minha mente imaginativa. Então, Né? é, É isso. é uma realidade muito diferente, né? Infelizmente, a gente, além desse imediatismo, do histórico do brasileiro, a gente não, eu digo a gente, mas assim, a média brasileira a gente é ensinado, cabe no bolso, cabe na parcela, vale a pena. Então, financiamentos que às vezes não cabem no bolso de verdade, mas entram no orçamento mensal, é o mais comum, né? A É, gente ouve histórias de arrependimentos aí. Hoje a gente ouve, né, que são compartilhados de financiamentos, de erros financeiros durante a vida que a gente tenta compartilhar e evitar isso para as próximas gerações. o número de investidores é mínimo e o número de endividados é enorme no país. Então, e aí, por que que aqui não tem amarras, não tem perguntas e respostas prontas, não tem nada combinado, né? É verdade. Então a gente vai divagando aqui nos assuntos que tem a ver. Quem quiser fazer perguntas, pode mandar aí as perguntas, tá? Mas Opa. assim, diante desse cenário que a gente está aqui conversando, de que poucas pessoas investem, muitas pessoas têm dívidas, a renda, né, a capacidade de investir é baixa do brasileiro médio, né? Dentro disso tudo, imagine, né? Imagine todos que estão aí aqui assistindo, imagine investir no exterior, que é o tema da live, né? Se é difícil o cara não ter dívida, porque o primeiro ponto é livre-se das dívidas, segundo ponto é faça uma reserva de emergência, para você também não ficar exposto 100% à renda variável sem ter nenhuma reserva e você ter que vender suas ações na baixa. Então, o primeiro é livre-se das dívidas, depois é faça uma reserva de emergência, depois é invista. E aí depois invista no exterior, né? Na maioria das vezes é assim, não que é obrigatório, né? E não tem nenhuma lei que assim, você só pode investir fora para você investir aqui. Isso não existe, né? É. Mas 99% das pessoas que eu conheço seguiram esse trajeto, né? Esse roteiro, né? As pessoas têm medo de investir em bolsa, renda variável, é perigoso, é cassino e tal. Avalie investir em renda variável no exterior. As pessoas, quase todos que eu conheço, que investem fora, já investiram no Brasil antes, né? A grande maioria, né? Existe Sim. tem gente que é aluno meu lá do meu curso, que eu falo sobre investimento no exterior no curso, e a pessoa não sabia nada, e aí comprou o curso, e como ele foi orientado, ele estudou sobre isso, ele está fazendo isso. Mas isso é a exceção da exceção. A grande maioria dos meus alunos já investem no Brasil, e sabe muito, e conhece muito, e quer começar a diversificar, né? A palavra é Uhum. diversificar, né, que eles usam. Sim, É, tem muito eu não me lembro os dados, seria até interessante se eu tivesse pesquisado, mas aqui a gente tem cerca de 2% da população que investe na bolsa, né? De 2 a 3%, tá nessa média. E eu vi essa semana passada de brasileiros que investem no exterior, esse número não chega nem a 0,5% dos brasileiros ainda. Então, se o brasileiro investir na própria bolsa já está com um número bem pequeno, investir na bolsa dos outros países que a gente tem aquelas barreiras, a gente não, as pessoas têm aquelas barreiras de falar, eu não tenho muito contato, eu tenho contato com as empresas daqui, não tenho contato com as empresas de fora, o que é uma barreira errada, né? Um erro, é um erro muito grande. Não eu acho que era 0,34% dos brasileiros que investem no exterior. Então, tem um caminho longo pela frente para ser percorrido ainda. é, isso que você falou. Aumentou muito o número de CPFs na Bolsa do Brasil. Já passa de 2% e teve um aumento grande no último ano, 2020. Você pegar um gráfico, eu já vi esse gráfico, de número de investidores na Bolsa brasileira, né? Número de CPF cadastrado na Bolsa. Deu uma subida assim absurda. Devido. Eu abro um parênteses aqui e digo assim: não foram investidores que começaram a negociar na Bolsa, porque a grande maioria desse pessoal que está começando não tem educação financeira suficiente, é novato, não tem experiência e entra com o pensamento de fazer trade, de especular. Então, eu não diria nem que
quando a gente fala assim, 2,2, 2,5% dos brasileiros investem em bolsa, eu diria 2,5% dos É. brasileiros é cadastrado e tem uma conta na corretora. Agora, investidor mesmo, sabendo o que está fazendo, sem estar pegando diquinha de influência e com visão de longo prazo, e buy and hold, e sem querer fazer aquele negócio de ganho rápido especulativo, né? De olhar só o gráfico, não sei nem que empresa é essa. Tem gente que assim, não sei nem que esse ticket aqui, eu vi o gráfico e está dando uma oportunidade de compra, né? Eu vi no É gráfico. analista de preço, né? Esses dias eu até brinquei nos stories aí que me mandaram, tal empresa tá andando de lado. E assim, se a gente pegar andando de lado, ela deve fazer uns 3 meses tá no mesmo preço ali. Aí tá andando de lado. Eu falei, mas que análise é essa, né? Análise de preço, assim, análise de 3 meses. E você falou do influencer. Esses dias eu fiz até um vídeo paródia que eu vi um meme que era assim. Você já viu aquele do Pablo Escobar, quando ele fica olhando para a piscina ali, pensando no nada? Aí era quando o meu influencer favorito para de postar vídeos. Aí era o cara que investia seguindo as recomendações dele. Mas não sabe. Aí não sabe o que faz mais, né? Infelizmente, muitos dos que começaram, que são novatos, estão nessa, né? Sim, sim, sim. Aí, Felipão, vamos lá. Tem as pessoas que investem na Bolsa do Brasil, sei lá, dá 2,5%, e 0,35% dos brasileiros investem no exterior. Esses 0,35%, na minha percepção, são pessoas mais qualificadas, são menos especuladores, porque tem uma barreira de entrada maior, porque às vezes você precisa de um idioma, às vezes você precisa pagar uma taxa para fazer uma remessa, às vezes você precisa ter mais conhecimento e as pessoas têm mais medo, né? Então, as pessoas que não têm conhecimento, eles ousam mais abrir uma conta no Brasil pela facilidade. E para você dar esse próximo passo de você diversificar no exterior, é menos comum que pessoas sem conhecimento, mais especuladores, façam isso. É menos comum, né? É muito comum Concordo. especuladores investirem em cripto. Isso é muito comum. Tem muita gente, a última vez que eu olhei, tinha mais brasileiros investindo em cripto do que na B3, né? Do que na Bolsa Brasileira. É, Não muito, sabia disso. É é muita gente. bastante. E aí, isso acontece. São pessoas geralmente mais qualificadas, geralmente com mais dinheiro, já estão querendo diversificar no exterior, né? E eu entendo esse racional de diversificar. Outra frase que eu falo muito chega a ser um absurdo ter todo o seu dinheiro no Brasil, né? Eu acho que é a frase que eu mais falo lá no meu É. Instagram. Uhum. Absurdo você ter dinheiro no Brasil pelo risco, né? Você tem uma concentração enorme e aí você tem... O Brasil representa 0,7% do mercado de capitais do mundo, você tem 100% do seu dinheiro dentro de 0,7% dos mercados. Então, é uma concentração absurda. E aí eu brinco também quando o cara fala assim, eu tenho uma carteira bem diversificada, eu invisto em banco, em elétricas, em seguros e tal. Aí eu falo assim, você investe só no Brasil? Então, mesmo que você todas as ações da B3, você está extremamente concentrado em 0,7% do mercado, em uma moeda, em uma geografia. Então, você não está diversificado. Sinto muito lhe decepcionar, porque você tem 10 ativos, cada um de um setor, e acho que está bem diversificado, e isso não é tão verdade. É extremamente limitado, né? É uma limitação muito grande. A maioria das coisas que eu aprendo é ouvindo histórias. Então, tudo que eu gosto de ensinar é contando histórias também. E aí eu até pensei, eu falo às vezes essas histórias nas lives que eu vou participar, que é a história do Zé. Quem me segue aí já vai conhecer o Zé ali, tá sempre nos stories lá. O Zé, ele ouviu o pessoal falando sobre investimentos, começou a estudar, era privilegiado, tinha um iPhone, tinha um smartphone, uma internet boa, seguiu o pessoal que falava sobre investimentos e descobriu a estratégia de investimentos para o longo prazo, o buy and hold, que eu falo sempre bastante, e decidiu que ia começar a investir. Ele ganhava muito dinheiro, ganhava o bom, se sustentava muito bem todos os meses, tinha uma qualidade de vida boa, conseguia guardar um pouquinho todo mês, tinha um controle financeiro, e aí conheceu o buy and hold e começou a investir. Ficou lá investindo e todo mundo falava 10 anos, 15 anos, 20 anos. E ele passou a vida inteira dele investindo. Normalmente ele sempre ouvia, compre todos os meses, que no longo prazo isso vai dar muito certo para você. E foi isso que ele fez, dito e feito. Ele todo mês lá 30 minutos, abria a corretora, mandava o dinheiro, comprava, abria a corretora, mandava o dinheiro, comprava, abria a corretora, mandava o dinheiro, comprava.
Passou-se lá os 30 anos. Acontece que o Zé, ele era venezuelano. E 30 anos depois, 1 milhão de bolívares, eu até anotei aqui, ó, 1 milhão de bolívares hoje é uma nota, uma única nota, que vale 65 centavos de dólar. Então o Zé, ele estava milionário, tinha ali os seus 20 milhões de bolívares, mas não chegava nem a 10 dólares. Tudo porque ele seguiu a estratégia correta, fez a estratégia de investimentos e tinha um controle financeiro, só que no longo prazo ele se limitou. Se o Brasil é 0,7, a Venezuela, que é o nosso exemplo, é muito menor. Mas vamos supor que ele fosse brasileiro. Se limitou a 0,7% do mercado financeiro global e pagou o preço por isso, né? Globalmente, internacionalmente, ele tinha 10 dólares. Ele era extremamente concentrado e ele correu um grande risco, né? Ele fez quase tudo certo, menos a parte da administração. Ele teve a disciplina, ele teve aporte, ele teve o longo prazo, ele teve juros sobre juros. Ele rentabilizou muito o dinheiro dele em bolívares. Ele rentabilizou muito, cresceu, teve rentabilidade, foi muito bom, fez quase tudo certo, mas ele correu o risco da concentração, né? E aí teve a questão toda lá da Venezuela, que às vezes a gente acha que só acontece na casa do vizinho, que a gente às vezes acha que só acontece com os outros, e não necessariamente é assim, né? Quando eu falo de diversificação, eu sou muito criticado por algumas pessoas que são seguidores do Luiz Barsi, né? Ah, fala isso É. para o Barsi, que ele é bilionário. Sim, tudo bem, ele é bilionário, não tem problema nenhum esse bilionário, graças a Deus ele é bilionário, ele tem uma idade bem avançada, teve muito tempo e aportou disciplinadamente e vivia com pouquíssimo dinheiro e investia tudo que ganhava. E os juros sobre juros, o tempo é a variável mais importante da equação. E ele ganhou muito, mas ele ganhou correndo risco, né? Ele deu sorte, né? Ele deu sorte de ter acontecido o que aconteceu com a Venezuela, né? Se a gente tivesse tido aqui o mesmo destino da Venezuela, ele estaria bilionário em reais e o real não ia valer nada. Então, ele correu um risco muito grande. Quer dizer que ele é um mau investidor? Não, pelo contrário, ele é um excelente investidor. Ele teve excelentes retornos, ele escolheu empresas muito boas, e aí quando começa a ficar grande, começa a ficar fácil, né? Porque você faz conselho diretor, você bota sua filha, você entra, você manda, você demite, você contrata, você faz investimento, e aí você deixa de ter uma gestão passiva, passa uma gestão ativa, e aí as coisas tudo ficam mais fáceis. Mas ele é um excelente investidor, ele só correu o risco, né? Ele sabia disso, ele é ciente disso. Na época dele era muito mais difícil você diversificar no exterior, era muito mais difícil abrir a conta na corretora. Então, você está pegando uma exceção e está usando como regra. Você está pegando uma exceção que viveu numa outra época, num outro cenário, num outro contexto. Uma pessoa que tem um outro poder aquisitivo, uma pessoa que influencia diretamente a gestão da empresa, com você que não influencia em gestão da empresa, que vive no momento de hoje, que é uma realidade totalmente diferente. Você está comparando a laranja com a melancia e querer dizer que é igual, né? Então, eu sempre dou essa resposta quando eu escuto esse tipo de comentário. Ah, você fala de diversificação, vai falar isso pro Barça e tal. Mas você não é o Barça, É, ponto, né? Você tem a tem muito, capacidade tem de análise, uma, o poder de influência dele dentro da empresa, você não vai poder mandar dentro da empresa, você não vai poder indicar membros do conselho, você não vai poder fazer nada que ele faz, nem você vive na época que ele viveu quando ele estava lá no começo. Então, não queira se comparar e fazer coisa desse tipo. com certeza. Tem uma frase que não vai ser nem esse raciocínio que eu vou construir outro raciocínio. Mas é uma frase que, quando falam do Luiz Barsi, é que as histórias nos cemitérios, elas não são contadas, né? São bem silenciosas. A gente está contando a história do Luiz Barsi, que é o exímio investidor, sensacional e tudo, que correu o risco Brasil e não aconteceu o risco. Deu sorte. E isso, e está contando como regra que, na verdade, é exceção. E quantos Mas, na venezuelanos verdade, hoje? e os venezuelanos. Quantos? E, é, na verdade, é assim, investimento, eu sempre gosto de dar esse conceito de investimento, é correr riscos, mas diminuindo eles o máximo possível. E quando a gente diminui o máximo de riscos possível, quando um acontece, ele não tira a gente do jogo, né? A gente ainda continua no jogo. E quando você começa a investir, você tem que estar disposto a correr esse risco, porque esse risco pode sim acontecer, né? Pode ser que você fale, eu estou ciente dos riscos, vamos dar um exemplo do Bitcoin, de cair 50% em uma semana. Estou ciente do risco. Mas aí quando acontece, que é essa última semana que está acontecendo, aí você se desespera. Você estava ciente, mas não estava preparado. A mesma coisa no Brasil.
assim, você quer investir só no Brasil? Esteja ciente do risco o risco que é se limitar a 0,7% do mercado financeiro global. Se ele acontecer, que está há muitos anos se encaminhando para acontecer algum risco no Brasil, você tem que aguentar também, né? Não vai dizer depois que o buy and hold não deu certo, sendo que você seguiu só o exemplo do Zé, só que no Brasil, né? Isso. Ó, a Miriam Rodrigues está fazendo uma pergunta aqui. Ela fala assim: qual o primeiro passo para investir no exterior? Quais os cuidados antes de começar? Eu diria que o primeiro passo é você estudar, né? O primeiro passo é educação. Porque eu poderia dizer assim: o primeiro passo é abrir conta na corretora e fazer a remessa de dinheiro para Uhum. lá. Né? Isso seria o primeiro passo para você investir de fato. Mas para você saber o que você está fazendo, para você não ficar dependendo de ninguém, para você não se desesperar, para você, quando tiver uma queda, você não ficar, ah, meu Deus, e agora? Eu vou vender, vou esperar o que é que o cara vai recomendar, o cara que recomendou comprar, vamos ver o que ele vai recomendar. E não necessariamente ele vai gravar um vídeo sobre isso, não necessariamente ele vai falar sobre isso. Então é arriscado você ficar dependendo, né? Então a primeira coisa é conhecimento, né? Conhecimento vale muito dinheiro, é uma das top 10. Conhecimento vale muito dinheiro e isso vale de duas formas, tá? Aliás, vou falar aqui de três formas, né? Por que o conhecimento vale muito dinheiro? Ele vai valer muito dinheiro para você saber onde alocar o teu dinheiro, o que fazer, quando comprar, quando vender, não se desesperar quando cair. Então, isso já, lá no final, você já investiu naquele ativo que você escolheu. Então, é muito bom para isso. É muito bom para você saber como evitar taxas e impostos evitáveis, que também é uma frase que eu uso muito. Evite taxas e impostos evitáveis. Você souber a regra do jogo, antes de entrar em campo, você tem que conhecer a regra do jogo. Você não pode entrar num estádio de futebol com a bola na mão, batendo a bola no chão assim, como se fosse um basquete. Então, o conhecimento vale para você saber quando investir, quando comprar, quando vender. Vale para você saber o limite de isenção de venda. Vale para você saber como evitar imposto sobre dividendos. Vale para você entender por que se eu investir na bolsa americana tem uma regra, se eu investir na bolsa na Europa tem outra regra. Se eu comprar um ETF americano é de um jeito, se eu comprar um ETF irlandês é de outro jeito. Ah, mas eu posso comprar um ETF irlandês com dólares, eu não preciso ter euros para comprar o ETF irlandês. Ah, mas eu posso ser brasileiro, abrir uma conta na corretora americana que me dá acesso à bolsa na Europa. Qual a corretora que me dá acesso à bolsa na Europa? Qual a corretora que me dá acesso só à bolsa Brasil ou à bolsa americana? Qual é a corretora que é em português? Qual a corretora que é em inglês? Como é que eu faço essa remessa de câmbio? É um câmbio integrado dentro da plataforma da corretora ou é um câmbio num outro sistema, uma outra plataforma, um outro site, no banco? Faz a remessa e ele não tem relação nenhuma com a corretora. Então, a regra do jogo, né? Conhecimento vale muito dinheiro para você saber a regra do jogo, para você ter a mentalidade de investimento de longo prazo e saber quando entrar e quando sair na posição e investir em longo prazo e reinvestir dividendos e não sei o que é uma filosofia de longo prazo, de acúmulo patrimonial que vale para a Bolsa Brasil, para a Bolsa qualquer uma que seja. E conhecimento vale muito dinheiro para você ser um profissional mais valorizado e um profissional que vai ganhar mais dinheiro e vai ter mais condição de aportar. Então, o conhecimento é importante em todos os aspectos. É importante desde para você ter uma promoção do seu trabalho, para você arrumar um emprego melhor, para você passar no concurso público, o que seja, e melhorar a tua capacidade de aporte, que é uma variável que está dentro do teu controle, está mais dentro do teu controle, o aporte do que a rentabilidade, porque a rentabilidade, você pode estar fazendo tudo certo e vir um coronavírus e derrubar o mercado 50%. Então, a capacidade de aporte é muito importante, está mais dentro do teu controle do que a rentabilidade, né? Às vezes você quer ter uma rentabilidade muito boa e você vai ter que correr mais risco. E o risco maior está uma expectativa de retorno melhor, não uma garantia de retorno melhor. Ah, eu vou comprar tal coisa que é mais, vou comprar Bitcoin que é mais arriscado e oscila muito e não sei o quê, porque eu vou ganhar dinheiro, porque fulano ganhou dinheiro no último ano. Ele tem uma expectativa de retorno muito alta, ele tem um histórico de retorno muito alto, mas ele não tem uma garantia. Então, conhecimento, né? Eu diria assim, eu poderia te dar o nome de uma corretora que é em português, que faz o câmbio integrado, que é bem fácil você investir. Mas o conselho maior que eu poderia te dar era em conhecimento. Né? A minha resposta, assim, resumidamente, esse é o primeiro passo para você começar. E aí você segue o Felipe, segue o meu Instagram, segue outras pessoas, manda direct. Eu abro caixinha de pergunta do Felipe também todo dia. Caixinha de pergunta no Stories, manda direct que a gente responde, manda caixinha de pergunta que a gente responde. E aí eu acho que é o melhor conselho que eu poderia te dar hoje, assim, o primeiro passo, na minha opinião, é esse aí. A qualquer hora do dia, hein? A gente responde. Você já postou aí várias vezes meia-noite respondendo o pessoal, né? Verdade.
Mas, ó, Eduardo, ó, vou até bater palma para sua resposta. É simplesmente sensacional e simplesmente o certo a se fazer. Conhecimento. E Miriam é minha mãe. Então, ela que fez a pergunta. A minha mãe é minha mãe. Eu tô ensinando o padre a rezar a missa. Então, ó, É, Miriam, vou chamar até agora de Dona Miriam, né? Porque é a mãe do é, filho. Dona Miriam, é, você tem um consultor em casa. Então você não precisa me perguntar nada, não. Você pergunta ao seu filho. é, é verdade. Você até falou no começo Pra mim é bem-vindo. do. Que isso, com certeza. Minha mãe tem que perguntar para mim, para você. Ó, eu sempre falo, o Eduardo Mancho. Então, você falou no começo ali, o, a gente não é aquela pessoa que o pai já sabia investir, já sabia sobre investimentos, passou para você. Aqui em casa foi meio ao contrário. Eu fui meio curioso. Foi meio ao contrário, não, foi meio normal, o comum, né? Fui curioso ali, fui aprendendo, fui procurando. 2017 ali, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, fiz um acordo com a minha mãe que tinha que guardar um pouco de dinheiro, tinha que guardar pelo menos 20% do que eu ganhava. Falei, ó, oh, beleza, bom, vou ganhar um pouquinho e vou guardar 20%, né? Para mim não tem problema algum. Mas a curiosidade me fez ir atrás do conhecimento. E o conhecimento fez eu investir do jeito que eu invisto hoje, eu conhecer as coisas que eu conheço hoje, eu ler esses livros que eu já li hoje, que eu nunca li, eu não tinha o costume de ler, não gostava de ler. Hoje, todos esses livros aqui eu já li, todos falam sobre investimentos, sobre a vida, sobre o sucesso, sobre, enfim, todas as coisas, ótimas coisas sobre a vida. E o conhecimento me abriu muitas portas e hoje eu estou cada vez mais compartilhando com as pessoas o conhecimento necessário para atingir o que você quiser, na verdade, né, na sua vida. E antes de ter o conhecimento de, quero investir no exterior, como eu faço? Tenho R$ 500 por mês. Antes, conhecer você mesmo, autoconhecimento, para saber o que você quer, se a corretora que tem em português e tem o câmbio integrado vai ser para você, se é a outra corretora que tem acesso à Europa com várias moedas, que tem os irlandeses, tem os ETFs europeus, vai ser para você. Antes de tudo, conhecer e falar, não, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. E claro, o dia que você falar, ó, isso aqui é para mim, aí 2 anos depois, que o investidor que você é hoje, o iniciante, o investidor que você é daqui 2 anos para frente, não é o mesmo investidor que você é hoje, na verdade. É isso que eu quis dizer. Você vai ter muito mais conhecimento, o conhecimento que você tem hoje, que busca hoje, daqui 2 anos vai estar muito mais refinado, e aquela coisa que você disse, ó, isso aqui é para mim, pode não ser, pode ser que na verdade seria a opção B, né? A segunda opção, e você vai lá e vai para a segunda opção. Conhecimento, autoconhecimento, saber o que você quer e, olha, conhecimento abre portas, viu? Exatamente. E aí, já que a gente entrou aqui, começou a falar sobre ETF, sobre Bolsa Americana, Bolsa Europeia, ETF irlandês, ETF americano, ações, aí vamos podemos falar sobre REITs, stocks, vamos começar a entrar menos da questão do mindset, do investimento, do conhecimento, de educação financeira, de históricos, por que que o brasileiro ganha e gasta logo o que ganha, e educação que o pai e a mãe não passou, e o filho que está passando para o pai e para a mãe. E vamos começar a avançar mais para uma parte mais técnica, né? Dizer assim Uhum. que quando eu falei ETF, não sei se todo mundo que está assistindo ou todo mundo que vai assistir a gravação, né, que eu pretendo deixar salvo, caso o Instagram não me derrube, não tenha um imprevisto, como aconteceu um dia desse aí, que É. é meio, mas eu pretendo deixar salvo. E aí eu queria dizer assim, o que é um ETF, né? Talvez para quem não sabe, né? O ETF é um fundo que é negociado em bolsa, né? Diferente do fundo, por exemplo, que você, eu quero investir lá, eu quero investir no fundo do Luiz Stuberg. Aí, quando ele abrir captação, né, quando ele quiser pegar mais dinheiro no mercado, para abrir as portas para você investir no fundo dele, aí você vai poder começar a investir. Você tem que aguardar que isso aconteça, ou pegar algum fundo que esteja captando, que esteja aberto, um fundo menor, e aí você vai colocar o dinheiro lá na mão dele, do gestor da equipe gestora, e eles vão alocar o teu dinheiro de forma relativamente livre, né, dentro das regras do fundo, né? E ele vai cobrar uma taxa típica de 2% da taxa de administração, e tipicamente também aqui no Brasil cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que bateu o benchmark, né? Geralmente o Ibovespa, às vezes
Tem uns fundos que é de ações que botam como benchmark CDI, que é um absurdo. Mas tem fundo que é 4% ao mês, 4% ao ano a taxa de administração. Tem fundo que investe em uma ação só, aqueles fundos horríveis do banco que o cara investe porque o gerente indicou, não sabe nem o que é que tá fazendo. Ah, tem dinheiro parado aqui na tua conta, o cara liga, né? Tem dinheiro parado na tua conta, você quer que eu invista aqui para você e tal, aí bota no fundo 4% ao ano, enfim. É horrível. E não é esse fundo que eu tô falando. Eu não invisto nesse tipo de fundo, não recomendo, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do fundo negociado em bolsa, que você não precisa chegar pro gestor e dizer assim, ó, quero comprar cotas e dar o dinheiro na mão dele e quando ele abre para captação, não. O fundo que ele é negociado em bolsa. Então, eu não preciso, eu posso negociar com o Felipe, eu posso deixar uma ordem de compra no meu home broker, ele deixa o preço casar, né? Se ele estiver disposto a vender no preço que eu estou disposto a comprar, vai acontecer a negociação e eu vou estar comprando cotas dele. Sem precisar falar com o gestor do fundo, sem precisar falar com ninguém, sem precisar pedir permissão a ninguém, nem esperar que o fulano lá abra o fundo dele para captação no mercado, né? Então, a gente vai negociar dentro da bolsa, né? A grande maioria deles é gestão passiva, a grande maioria deles segue o índice. Eu não ligo todos, porque alguns são de gestão ativa, mas a grande maioria é de gestão passiva. E aí tem uma série de vantagens em relação a isso que eu vou deixar o Felipe falar um pouquinho, porque se deixar eu falo e não paro mais a matraca. Opa, vamos conversar sim. Bom, o ETF para mim é sensacional. Para mim, se 99% dos investidores parassem nos ETFs, eles estariam muito bem servidos. Eu gosto de falar isso diversas vezes para que talvez entre na cabeça das pessoas, é que 99% das pessoas estariam muito bem servidas com simplesmente um ETF, gestão passiva, que você já falou, que segue um índice. E é legal até explicar o que é um índice. Se você já ouviu o jornal aí, quando a bolsa está caindo, quando a bolsa está subindo, dificilmente o jornal vai falar, mas quando a bolsa cai um monte, você olha lá e o jornal aparece, ó, hoje a bolsa de valores caiu e fechou em queda de 10% em um único dia, e para dar uma assustada nas pessoas, trazer um pouco mais de visualização normal. O que ele está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer que uma média das ações da bolsa de valores, e aqui no Brasil, vamos dar um exemplo do Brasil, a gente tem um índice chamado Ibovespa. Esse índice Ibovespa tem lá a média de 80, 82 ações diferentes, e a média delas, quando aparece no jornal que caiu 10%, quer dizer que se somar todas elas com o seu determinado tamanho, o Itaú é muito maior que uma Gerdau, por exemplo, de tamanho. Se pegar essa média, fazer essa média ponderada, né, para botar um nominho mais chatinho aí, pegar essa média, quando aparece lá no jornal, caiu 10%, quer dizer que as 80 maiores empresas de um país, ou nos Estados Unidos as 500 maiores, ou todas as empresas como do mundo, né, como é o VT e o índice global, quer dizer que essa média caiu aquele determinado valor. Não quer dizer que isso é uma coisa que as pessoas se confundem muito, já recebi muito disso. A pessoa viu lá, a bolsa caiu 3%, mas eu fui comprar ações do Itaú, por exemplo, e ela não estava caindo 3%, estava subindo 1%. Por que isso acontece, né? Como assim? É porque uma única ação é uma ação. Ela sobe determinado o quanto os investidores estão negociando no dia. Já o índice é a média de todas as ações, normalmente das maiores ações. Um índice passivo, um ETF passivo, perdão, ele investe nesse índice e não faz nada mais, né? Ele segue esse mercado como... Então, hoje a Apple vale 5% do mercado americano, mas amanhã ela vai valer 5,3%. Quer dizer que esse 0,3% amanhã vai estar no índice lá, vai estar no ETF, você vai investir de forma passiva, não vai ter alguém vendendo, comprando para você. Isso é sensacional, por quê? Vantagens. Aqui no Brasil, vamos colocar no Brasil. No exterior, eu peguei os valores também. Hoje tem o site ali, que a gente até pode falar depois, chama Spiva. Aqui no Brasil, 86% dos índices ativos, quer dizer, aqueles que não são passivos, que não seguem índices, né, dos fundos ativos, perdem para fundos passivos, perdem para o índice. Um simples Ibovespa, ou um simples S&P 500, que é no caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quase chega a 90%, a porcentagem chega beirando os 90%, 89,68%, acredito, 78%, alguma coisa assim. Então, primeiro de tudo, se os fundos ativos, gestores profissionais, 90% deles perdem para os passivos, e você tem
para você investir num fundo passivo clique 1 para enviar dinheiro, clique 2 para converter o dinheiro, clique 3 para comprar o fundo passivo. Então, 3 cliques, você já está um fundo passivo ali, já está melhor investido que 90% dos gestores profissionais e, no longo prazo, vai garantir sua liberdade financeira, ó. Principalmente se for nos globais, né? Sim, aí você é seguro, né? Se você tá mais diversificado, você está com renda em várias moedas, você está faturando, as empresas que você investe estão faturando. Isso sujeita a vários políticos e se dá uma segurança enorme, né? Dá uma segurança enorme. É mais seguro do que você investir na renda fixa. Ah, eu vou deixar meu dinheiro na poupança porque é seguro. Ou eu vou deixar meu dinheiro num título do Tesouro Direto, né? Num Tesouro Selic, sei lá, no IPCA+, aqui no Brasil. Porque renda fixa, eu estou prestando dinheiro ao governo e o governo é muito seguro, é a coisa mais segura que tem, porque ele é o dono da casa da moeda e ele pode chegar lá e dar uma ordem e mandar imprimir dinheiro. E ele vai te pagar. Só que ele vai te pagar o dinheiro que ele te prometeu, mas a impressão de dinheiro vai refletir em juros ou em inflação. E essa inflação ele vai te pagar aquele dinheiro, mas aquele dinheiro não vai valer mais nada, né? É o exemplo lá dos bolívares que tiveram que criar uma nota nova de 1.000 bolívares, né? Um milhão? 1 milhão de bolívares. Isso, nova porque as notas que tinham não valiam mais nada. Você gastava mais para fabricar a nota do que o valor de face da nota, né? Então, deixa eu Teve fabricar o... aquilo maiores e começou a fabricar novos maiores. Isso, perdão. É que você falou do valor da nota aí, eu tenho que falar isso. Teve uma matéria lá que valia mais a pena se limpar no, no banheiro com uma nota do que comprar o papel higiênico e usar para se limpar lá. Não valia nada, né? A nota não conseguia nem comprar o papel higiênico, né? Exato. Isso é inflação, né? Então, é mais seguro você investir em renda variável. Poucas pessoas dizem isso, né? É mais seguro você investir em renda variável, desde que você compre um ETF neutro global e bem diversificado em vários regimes políticos, vários países, do que você investir no título de renda fixa mais seguro do Brasil, né? Exato. No Tesouro Direto aqui no Brasil, com todo a segurança de o governo poder imprimir moeda, com toda a segurança dele não te dar o calote, etc. É mais seguro. E não estou falando de rentabilidade, sem falar de rentabilidade, de você investir em empresas, você investir num fundo desse, num ETF desse global, você está investindo majoritariamente, né, um peso maior em Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix, Tesla, Disney, só empresa desse nível, né? As que têm maiores pesos, né? Lógico que você vai estar investindo em 7.000 empresas, mas as maiores, as que têm um peso maior, são as que são maiores no mercado. Então, você vai ter um peso maior nessas do que um peso nas outras que são pequenininhas lá, né? No índice, né? Como o Felipe falou, o índice é isso, né? É uma regra pré-estabelecida de dizer qual a regra que eu estou criando aqui. A Standard Poor's criou uma regra das 500 maiores empresas dos Estados Unidos que deram lucro no ano anterior. Então, está aqui criada a regra. A regra é essa que está estabelecida. E aí, os gestores dos ETFs, eles podem seguir a regra que ele quiser e vamos supor que ele resolveu seguir a regra do S&P 500. Então, ele vai comprar empresas e botar dentro do portfólio dele que estiverem contidas no índice e as que saírem do índice ele vai vender. Ele tem que seguir o índice, tem uma data de rebalanceamento, ele vai ficar todo dia dando ordem de compra e venda, mas tem as datas, trimestral, semestral, depende do fundo. Então, a cada 3 meses, ele vai chegar, o gestor do fundo vai olhar para o índice e vai dizer, índice, como é que está a sua carteira aí teórica do índice? Ah, tem isso, peso tanto, isso, peso tanto, isso, peso tanto. E como está a minha? Vamos fazer uma comparação e vamos equilibrar para seguir o índice. E aí, esse equilibrar para seguir o índice, um software faz isso, né? Um robô de investimento faz isso. Ele simplesmente olha o que está diferente, né? E replica. Então, isso barateia demais os custos, né? Você, Sim. a carteira, seguindo o índice, você não está com uma equipe com 15 gestores, com um escritório na Faria Lima, com terminal Bloomberg, com não sei o quê, com infraestrutura absurda, para selecionar e tentar bater o mercado e dizer, vamos comprar isso. Não, eu sou da área de tecnologia aqui do nosso fundo, eu sou da área de energia, eu sou da área de varejo, eu sou da área de saúde, e aí vamos ouvir o que cada um vai dizer, e vai ter um cara lá em cima que ele vai decidir, e isso tem um custo absurdo. Então, o software não tem esse custo. O software não tem ação trabalhista depois que sai da empresa. O software não tem 13º, não tem férias, não tem nada. Então, o software vai simplesmente seguir o índice, ele vai replicar. Então, ele tem um custo muito baixo. E esse custo muito baixo é que faz com que aconteça o que o Filipão falou, né? Que aí você vai lá ver o histórico. Quantos por cento dos fundos de gestão ativa batem o índice? Quantos por cento dos fundos de gestão ativa performam melhor do que os ETFs?
E aí são pouquíssimos, né? 10%, 15%, 8%, depende do país, depende do índice que você tem como referência e tal. Mas esse é um dos motivos, talvez o principal motivo, né? O principal motivo é isso. Eu já tive a cara de pau de perguntar isso numa live ao vivo para o gestor de fundos, né? Que eu É? rapaz, por que o gestor de fundo não bate o mercado? Ele disse, rapaz, custo, custo, Custo. custo. A gente custa caro, né? A gente tem um Uhum. instrumento que é bater o índice. Então, custo é o principal motivo, né? Todos são muito capacitados, todos têm que ter certificados difíceis de conseguir, todos têm a sua área de cobertura, todos se dedicam o dia inteiro, no expediente dele inteiro de trabalho àquilo. Então, eles até conseguem fazer boas alocações, mas depois que você tira o custo e que vai sobrar para o cliente, Não não, é o a índice. maioria não consegue, né? 90% não consegue, né? Tem uns aqui até que consegue, né? Mas a grande maioria não. Então, o custo é uma coisa que pesa muito, né? Nessa brincadeira. E o ETF, que segue o índice, como é um software, como tem essa estrutura enxuta, e a concorrência, porque também tem isso, né? A concorrência. Aqui no Brasil, os ETFs têm uma taxa de administração maior do que lá fora. E é a mesma ideia. Segue o índice, o software, faz o rebalanceamento trimestral, é tudo igual. Por que, que é tudo igual e aqui cobra 2 vezes mais, 3 vezes mais na taxa de administração do que lá fora? Ou porque ainda existem ETFs aqui, BDR, que o China 11, que é bem famoso, que replicam um ETF que já existe lá fora, o cara não faz nada, o cara simplesmente compra, deixa lá custodiado e vende aqui de novo, né? Um título, né? Vende um papel, né? Um Brazilian Depositary Recibo, né? O cara não faz nada em termos de gestão, ele não selecionou o índice que ele ia seguir, ele não faz compras nem vendas, ele não faz o rebalanceamento, ele não faz quase nada, né? Ele apenas te trouxe um atalho, te trouxe uma facilidade de você comprar via corretora aqui, ao invés de abrir uma corretora lá. E aí ele cobra uma outra taxa, você paga a taxa do ETF original para o gestor fazer a gestão, né? E divulgar relatório, e ter o software de seguir o índice, e escolher qual índice seguir e tal. Ok, justo, uma taxa baixa, concordo, invisto e gosto. E aí você paga de novo, né? Então aí É. volta aquilo que eu falei lá, né? Para sua mãe. Eu falo, ó, conhecimento. Conhecimento é o primeiro passo que já te impede de pagar uma taxa sobre taxa. Né? Eu não pago a taxa sobre taxa. Eu invisto direto na Exato. fonte. Para que eu atravessador? O atravessador é para quem não tem conhecimento. O atravessador é para quem chega lá no agente autônomo de investimento e vai dizer, ó, investe aí para mim. O que é que você me recomenda? Ele vai recomendar aquilo que dá rebate para ele, aquilo que vai dar a comissão para ele. Então ele vai recomendar que você compre o ETF da empresa dele, que ele está ganhando a comissão, e a empresa dele vai ter uma taxa de administração sobre o fundo, que é a taxa sobre taxa, que eu evito impostos e taxas evitáveis. E como é que você evita impostos e taxas evitáveis? Através de conhecimento que vale muito dinheiro. Opa, com Então, certeza. uma É, coisa uma coisa leva a outra, né? Se você botar no papel e olhar assim, eu não me importo em pagar 2% ao ano, vamos usar o exemplo, sem a taxa de performance, 2% ao ano. Inclusive é esse livro aqui que fala. O Investidor de Bom Senso. Vai estar ao contrário, né? Mas é o Investidor de Bom Senso. Vermelhinho, pequenininho. Ele fala, olha, se a gente pegar uma taxa de 2% ao ano, no primeiro ano você vai pagar 2%. Teve um retorno muito bom, valeu a pena pagar esses 2%. Já no 10º ano, você vai pagar 17%. 17% de taxa do seu retorno vai ficar para quem você está pagando a taxa. Já no 30º ano, já vai para 43%. E 43% significa o quê? Você toma 100% do risco para ficar com 57% do retorno. Quando a gente coloca para números, se o fundo perder, se o fundo não render, tiver prejuízo, quem tomou o risco, quem tomou 100% do risco foi você. O gestor de fundo, era a profissão dele, mas ele recebeu. O risco foi de ser a profissão dele. O risco do seu dinheiro, 100% do dinheiro investido era seu. E 57% do retorno ficou para você, 43% do retorno ficou para ele. Isso porque você não se incomodou no começo da sua trajetória de investimentos a pagar 2% ao ano, porque ele estava te entregando uma taxa muito boa. No ETF passivo e nos globais, não vai ter isso. Tem ETF aí com 0,03 de taxa de administração. Aqui no Brasil é 0,25, eu acredito que seja o menor, é 0,25. Então é quase 10 vezes mais, uma taxa de administração baixa também, 0,25 é baixa, mas se a gente comparar com 0,03%,
se torna alta, né? Se torna quase 10 vezes maior. E por que isso acontece? De ser maior? Sim. Porque, igual você falou, a gente tem que pagar aquilo, tem que. Trouxe uma facilidade para você. Felizmente, hoje, tá muito fácil, né? Igual eu falei, ó, é clique 1 para enviar o dinheiro, clique 2 para converter o dinheiro, clique 3 para comprar. 3 cliques, hoje a gente já consegue se tornar um investidor global, e isso veio nessa época, com esse boom de pessoas investindo, igual a gente falou, na época do Luiz Barsi era muito mais difícil, e por isso a gente entende que ele teve 100% do patrimônio aqui, mas hoje com essa facilidade não vale a pena você ficar pagando taxa sobre taxa, alguém facilitar para você uma coisa que já está muito fácil, não faz sentido, né? Não tem por que você pagar quase 10 vezes mais por uma taxa, sendo que 3 cliques você tem 10 vezes menos. Eu queria lhe induzir a dar outra resposta. Eu queria lhe induzir É? porque eu falei assim, por que o ETF aqui, a menor taxa dele é 0,25 e lá você tem um ETF que paga cobra 0,03% ao ano, né? E aí, isso que você falou é verdade, concordo, tá certo, certo? Para aqueles BDRs que copiam um ETF lá fora. Mas se você tiver um ETF aqui que replica o BOVA11, que replica a Bolsa Brasil, e ele não está comprando um ETF lá fora, global, e está emitindo um BDR aqui, vai ter a taxa lá, a taxa aqui, ele ainda assim cobra mais caro. E o motivo dele cobrar mais caro é a falta de concorrência, a falta de educação financeira nossa. Por quê? Ah, Porque tem lá nos Estados Unidos um ETF que segue o S&P 500, né? Tem o SPY, né? O SPY. E aí ele era soberano, ele tem uma taxa de administração alta. Alta, assim, relativamente alta. E aí veio a Vanguard com VOO, e a Vanguard cobra 0,03. E aí o cara começou a se incomodar, né? O outro, eu sigo exatamente o mesmo índice, a mesma regra de formação, eu vou ter o mesmo resultado, o mesmo desempenho, tudo igual, no mesmo país, negociado na mesma bolsa, sujeito à mesma tributação. Então, eu tenho tudo igual, exatamente igual, tudo exatamente igual. Só muda o gestor. E aí, como tem a concorrência, aqui não tem concorrência. Nosso mercado é um anão atrofiado. É uma das minhas 10 frases. O nosso mercado é um anão atrofiado. Não basta ser minúsculo, ele ainda é atrofiado. É, exato. como eu falei lá no início, a gente é 0,0, a gente é 0,7% do mercado de capitais mundial. Os Estados Unidos é mais de 50%, né? Lá, qualquer empresa relativamente pequena consegue abrir capital na bolsa, porque é barato, é simples. O americano tem a cultura de captar dinheiro no mercado. E as pessoas têm a cultura de investir, né? Então, e tem um poder aquisitivo maior. Então, tem uma série de motivos, né? Como eu falei lá no início, nada é um motivo só, né? É uma conjuntura de fatores, é uma conjunção de fatores que levam aquele resultado. Então, o gestor aqui, o cara que lá do Small 11, do SMAC 11, do não sei o quê, do BOVA, eu não sei nem exemplo de ETF aqui no Brasil, porque é tudo um lixo e eu não invisto em nenhum deles. É. Mas todos eles, né, apesar de serem um lixo, eles cobram caro quando você compara com um ETF lá fora, né? Não estou comparando com um BDR de ETF que replica aqui. Estou comparando com um ETF aqui, um ETF lá. Aqui não tem concorrência. Aqui não tem concorrência. Então ele pede o que ele quer. É a lei básica de mercado, oferta e demanda, né? Só eu que oferto. Não tem ninguém mais ofertando. Então eu peço o que eu quiser. Se você quiser Todo mundo comprar, está querendo, né? não quer comprar, tem quem queira. Se você não quer comprar o meu ETF aqui, que cobra uma taxa 10 vezes maior do que um ETF, do que o VOO, que segue o S&P 500 nos Estados Unidos, você tudo bem. Você não vai pagar a minha taxa aqui de 0,3, mas vai pagar 2% no fundo de gestão ativa. Então, eu sou barato. Eu sou 10 vezes mais caro do que nos Estados Unidos, mas eu ainda sou barato. Então, isso daí faz com que as pessoas paguem, cobrem o que quiser, porque não tem concorrência. Lá no início, no mercado americano, também foi assim, né? Você cobrava mais Foi. caro. A concorrência, começa a cair os preços. E isso também justifica outra coisa, que a gente não falou aqui ainda. Isso justifica a falta de concorrência, justifica que ETFs de fatores mais específicos, ETF que investem em menos empresas, ETF que seguem uns índices mais exóticos, ou que é um multifator, ele cobra mais caro, porque só tem ele. Oferta e demanda sempre, sempre oferta e demanda. Isso serve para REIT, serve para estoque, serve para ETF, serve para taxa de administração, serve para você contratar um funcionário para trabalhar na sua casa, fazer uma obra, um pedreiro, um cara especialista. Se tiver pouca gente na tua cidade que faça aquilo, ele vai cobrar mais caro. Se tiver muita gente, ele vai cobrar mais barato, porque ele vai ser obrigado devido à concorrência. Então, isso serve para tudo na negociação, serve para tudo no mercado e serve para a taxa cobrada da administração.
ETFs no Brasil e no mundo, né? Exato. Então, o que é um multifator, um ETF multifator, né? A gente agora pode avançar mais um pouco, a gente está falando de ETFs globais, neutro, VT, VO, SPY, SP500. O que é um ETF multifator? Ser um ETF que segue... Primeiro, o que é um ETF que segue fatores, né? O Filipão falou aí o VT, falou aí o S&P 500. E aí, ele é um ETF neutro, né? O ETF S&P 500, ele pega as empresas lá dos Estados Unidos, 500 maiores. Beleza, deixou de ser grande, deixou de ser 500 maiores, sai fora, né? Só que aí você pode ter um ETF que pega um fator. O VT, ele pega todos os setores da economia. Ele não privilegia setor bancário, não privilegia empresa barata, empresa cara, empresa que paga dividendo, empresas de qualidade, ele não privilegia nada. Ele é grande, está aqui É o no tamanho só. acabou, né? Todos os setores. Ele não faz exclusões. Ele não exclui outros setores. Ele não seleciona só um. Não é só de tecnologia. Não é só de consumo cíclico, consumo não cíclico. Então, ele é neutro. Ele investe em tudo. Quando você vai para um ETF de fatores, eu posso investir num ETF que... Isso existe, tá? Eu posso investir num ETF que investe nas 200 maiores empresas da Bolsa Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia, majoritariamente. Eu posso investir em ETF de empresas que pagam historicamente dividendos. Eu posso investir em ETF que o pessoal adora, mas é uma porcaria, mas a pessoa não sabe o que é uma merda e compra e achando bom. Mas eu quero investir nas empresas que crescem dividendos, na distribuição de dividendos nos últimos 25 anos. E aí acho que está investindo em ETF de dividendo, mas você está investindo em ETF resiliente e não em ETF high yield, né? Não é ETF Isso. que paga muito dividendo. Então você tem os fatores, né? Eu quero investir em empresas que pagam muito dividendo, eu quero investir em empresas de qualidade, eu quero investir em empresas baratas. Só quero comprar empresas baratas. A Tesla tá cara, o Google tá caro, a Amazon tá cara, a Netflix tá cara, não entra nesse tipo de ETF. Então, o fator é, quero comprar empresas baratas. Você precisa saber analisar empresas baratas? Não. Se você comprar um ETF do fator valor, as regras de formação dele, ele vai pegar múltiplos de preço, a regra de formação dele, vai selecionar automaticamente para você via software, empresa tal, 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 tal. Se a empresa começou a ficar cara, os múltiplos de preço dele começou a ficar esticado, ele vai vender. Então você sempre vai ter empresas baratas ali dentro. Então isso é ser um ETF de fator. E aí os ETF de fatores têm menos concorrência. E a gente volta Sim, àquela história de que se das ele tem taxas. concorrência, ele vai ter uma taxa maior. E você pode verificar isso. Se você entrar lá no ETF.com e começar a fuçar, fazer uma brincadeirinha lá de testar, você vai ver que o VO é 003, é o mais barato de todos, e todos os outros vão ter um preço maior. E aí, se o cara quiser uma coisa mais sofisticada, Felipe, eu quero o seguinte, eu quero um ETF barato, mas que ele invista em empresas boas, de qualidade. Eu quero um ETF multifator, eu quero um ETF do fator valor e do fator qualidade ao mesmo tempo no mesmo ETF. E que ele esteja dentro do S&P 500. Então, ele vai pegar dentro das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, isso existe. Vai pegar um ETF dentro das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quais delas estão baratas? A Amazon, Google, Facebook tá cara, não tá fora. Não sei o que tá barata. Ok, tá barata. Mas ela tem qualidade ou ela é um lixo, tá sem fundamentos, não sei o que. Então, dentro dessas 500, ele vai selecionar 200 que estão baratas, dentro das 200 ele vai selecionar 50, que atende os dois critérios. Então, esse ETF muito específico, ele tem que ser mais caro do que o S&P 500, que é generalista e compra lá o que ele quiser. E esse cara que está fazendo esse filtro do filtro, né? Pegou o S&P 500, tirou quantidade, tirou valor. Esse cara que está fazendo o filtro do filtro, só tem ele que faz isso. Ele é exclusivo. Ninguém mais faz. Só eu faço. Você quer comprar, Felipe, um ETF do filtro? Quero, então paga o preço. Né? Então paga o preço. E aí o meu preço é mais caro, porque eu sou um cara mais especializado. Eu tenho o filtro do filtro. Então você vai ter que pagar Exato. Ou você paga meu preço ou você fica de fora. Você vai comprar o geralzão, um ETF neutro, você vai comprar o que replica o S&P 500 sem filtros. E aí, por isso, Uhum. era isso Eu, que eu queria chegar naquela história. eu gosto de falar que ETF é tão sensacional que mesmo o filtro do filtro, cobrando aquelas taxas, a taxa maior que ele cobra por não ter concorrência, se a gente comparar com o fundo ativo, vai ser menor, com certeza vai ser menor na maioria das vezes, e ele vai te trazer uma facilidade muito grande para fazer, principalmente fator valor. Fator valor, você comprar empresas de valor é bem subjetivo, não é tão simples. O ETF ele tem o que ele vai falar aqui que é valor mesmo e saiu daquele filtro, tchau, entrou nesse filtro, pode vir que você vai fazer parte. E aquilo, a facilidade, você vai estar sempre investindo
em grandes empresas, vai estar sempre diversificando, além da facilidade e a diversificação. Se a gente fala do ETF passivo, um único ETF eu posso ter 7.000, 8.000 empresas como é o VT. 8.000 empresas, se você quer mais diversificação que isso, vai ser um pouquinho difícil, né? É só se comprar mais um ETF de REITs aí entra também uma boa diversificação. Igual a Sunderlane falou que ela começou primeiro investindo nos Estados Unidos, mas teve que comprar no Brasil por conta da diversificação. Se você mora no Brasil, também faz um pouco de sentido ter Brasil, sim. E uma coisa que eu sempre falo também, ter 100% fora é uma opção, mas ter 100% aqui não dá. É negação sempre. Não tenha 100% aqui. É isso aí. Você falou uma coisa aí que eu queria até fazer um comentário, mas aí depois começou a falar outras coisas, eu esqueci o comentário. Mas é bem por aí, né? É bem por aí. Sim, lembrei. Você falou, o VT tem 8.000 empresas, né? E aí o destaque disso é qual o risco, né? Para a gente refletir aqui. Qual o risco de você com um ETF diversificado como esse, que ele tem 8.000 empresas, mas não é 8.000 empresas só em um país ou dois, ou só na Europa, ou só nos Estados Unidos, é 8.000 empresas no mundo todo. Então, qual o risco disso ir a zero? Qual o risco de você quebrar com isso? Qual o risco disso falir, né? A renda variável é arriscada fazendo isso, né? A renda variável é muito perigoso, é arriscado. Tem gente que perde o dinheiro, tem gente que vai falando, eu tinha um amigo que investiu na OGX e a OGX faliu e tal. Qual o risco, né? Aí para ficar a reflexão, qual o risco de você ter um ETF que tem uma taxa de administração baixa, que é negociado numa bolsa, né, nos Estados Unidos, que é uma bolsa segura, que tem muito mais histórico de investimento, que tem muito mais investidores, que tem muito mais legislação, que tem muito mais, às vezes funciona muito mais do que aqui no Brasil, e que esse ETF, que está custodiado lá, que é negociado nessa bolsa, na maior economia do mundo, que investe em todos os países, que investe em todas as moedas, que tem 8.000 empresas de todos os setores. Então, se o setor deixou de existir, ele investe em uma empresa de máquina de escrever. A empresa de máquina de escrever deixou de existir, só que ela é uma de 8.000 empresas. Mas o setor inteiro tinha 15 fábricas de máquina de escrever no mundo, né? E aí as 15 fecharam. Só que ele tem 8.000 empresas e 15 fecharam. Então, mesmo que tenha um problema no setor inteiro, não seja só um problema de uma empresa, tem um problema no setor inteiro, esse setor inteiro seja dizimado, a tecnologia torne esse setor obsoleto. Mesmo assim, você tem uma diversificação absurda. Mas aí eu estou investindo também dentro desse VT aí que vocês estão falando, que investe no mundo todo, eu estou investindo, sei lá, no Afeganistão. E o Afeganistão vai ser bombardeado e vão destruir as empresas do Afeganistão tudo. Tudo bem, mas quantas empresas do Afeganistão tem lá dentro do ETF? E quantas você tem ali lucrando e dando dinheiro e essa aqui perdeu, ok. Mas quando você tem um fundo, você tem um ETF, você tem uma carteira diversificada, mesmo que não seja via ETF, você vai ter o teu retorno vai ser a média da tua carteira. Só que a média de um troço que tem 8.000 empresas lá dentro é uma média com uma baixa volatilidade. É uma média que não vai dar uma porrada de 30% para cima, 50%, 80%, 200% no ano, como uma ação pode chegar a dar, mas também não vai zerar nunca. Nunca você vai a zero. Você tem uma volatilidade menor do que você comprar a empresa separadamente. Você tem um risco menor, né? E aqui eu estou falando risco, não estou falando de volatilidade, porque tem gente que confunde volatilidade e risco. Uma empresa ser altamente volátil e subir e descer muito o preço dela não quer dizer que ela é arriscada. E uma empresa que oscila pouco não quer dizer que ela é arriscada também. Então, volatilidade e risco são coisas diferentes. Volatilidade pode ser visto como uma oportunidade. Você compra barato, né? O mercado está irracional naquele momento, você está comprando uma coisa muito barata. Então, volatilidade não é risco se você souber o que está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, aí quando cai, você se desespera e vou vender antes que caia mais. Aí ela passa a ser um risco, mas o risco não é a volatilidade, o risco é a sua ignorância. Então, é diferente as coisas. Então, quando o Felipe fala assim, você pode comprar um ETF que investe em 8.000 empresas, tem uma série de coisas ali contida nisso, né? Por trás dessa informação, tem um monte de coisa ali. Tem uma baixa volatilidade, tem uma segurança geográfica, tem uma segurança cambial, tem uma segurança de você estar investindo em todos os setores do mundo. Então, se um setor deixou de existir, foi substituído pela tecnologia, você está investindo nos outros. E aí você vai investir em setores que nem existem, que vão começar a existir, empresas que hoje não existem, mas como o ETF ele faz um rebalanceamento automático ali, então a empresa passou a existir, e se a minha regra é
investir em empresa negociada em bolsa, que a empresa passou a ser negociada em bolsa, então ela passou a fazer parte da regra. E aí ela passou a fazer parte da regra e o software que segue regras, né? E aí a gente podia falar mais uma hora aqui de vieses cognitivos e que Oh, por seguir a regra é uma coisa boa, né? Porque seguir a regra faz com que a emoção saia do jogo e entre só a racionalidade, porque o computador é racional, o software é racional e nós não somos, né? Nós seres humanos. Mas isso é um tema para uma próxima live que, se Deus tem que quiser, eu fazer uma nova live, hein? vou um convite, eu vou fazer um novo convite no futuro e, Oh, tá? E a gente vai poder bater esse papo aqui divertido, assim, que a hora já passou 65 minutos e já está aceito o convite. parece que começou agora a live. Parece, parece. Quem tá agora o Marcos, Luísa, Vitor, o Fagner, esse pessoal todo que está chegando aí agora, Maison, Viviane, Sunderlene, estamos com 65 minutos de live, né? Eu vou deixar o Felipe em paz, que eu já torrei uma hora Já dele caminhando. Não, isso aqui foi participando. sensacional, Eduardo. Que isso. E vou deixar Sensacional. e quem quiser assistir. Filipão, antes de passar a bola para você e dizer que faça suas considerações finais, que a casa é sua, que você fale à vontade, que a gente pode voltar quando você quiser, eu queria dar os parabéns para sua mãe, porque um cara com 20 anos, eu já te elogiei várias vezes no direct, mas agora eu quero te elogiar, Já. né? Um cara com 20 anos, que tem essa mentalidade que você tem, que lê os livros que você lê, que não tem vergonha de botar a cara na câmera, que não tem vergonha de fazer stories, que não tem vergonha de fazer vídeos, que não tem vergonha de fazer live, que fala bem, que é desenvolto e que não gagueja na hora que está falando em público e que tem essa mentalidade de visão de futuro, de longo prazo, de estudar sobre investimentos com 20 anos, cara, a sua preocupação agora tem que ser cuidar da saúde para viver muito, porque o resto de tudo você vai fazer. E aí, Aqui estou cuidando também. como o acúmulo de capital tem a ver com aporte, rentabilidade e tempo, e o tempo é exponencial, e você sabe disso, não preciso falar isso para você. Então, não é à toa que o Buffett é muito rico, que os maiores caras bilionários dentro, não estou falando de investidor que criou o Facebook, que ficou bilionário com 30 anos. Estou falando dos caras que enriquecem devagar na bolsa, no longo prazo, no juros sobre juros, né? Você começando cedo, como você começou, e se você viver muito, você vai ser o Luiz Bassi lá quando tiver 90 anos, 90, 80, Opa! 100 anos. Porque você vai ter a variável tempo e a curva exponencial, você sabe disso. E aí, assim, parabéns para sua mãe. Esse elogio não é para você. Esse elogio é porque você só é o que você é por causa dela e do seu pai, que ele é do cara pra cima. Exato. Porque a gente nasce com o software apagado, né? A gente nasce sem formatação nenhuma, né? E a formatação vem da educação doméstica, vem da educação da escola, vem do exemplo, né? Vem do exemplo. Então, os parabéns é para sua mãe que está aqui assistindo. Fiquei feliz que ela estava assistindo. Eu até respondi a pergunta dela sem saber que era ela. Mas, né? Os parabéns é para ela e para o seu pai. Para você um pouquinho também, assim, só para você. Tá bom. Tá bom, eu aceito. Olha, eu tenho total consciência disso que você falou, honrar o pai e a mãe. Eu tento fazer isso todos os dias e uma coisa que é muito boa também que eu e você fazemos. Olha, a gente aprende sobre isso, tá cuidando do que a gente pode controlar, que é o quê? O quanto a gente vai ganhar, quanto a gente vai investir e a nossa saúde e, além disso, a gente sempre tenta passar esse conhecimento para as outras pessoas. Estamos aqui, fizemos uma live de 1h10, 1h15, o tempo que for, se pudesse ficar 3, 4 horas, ficava conversando, ouvindo, escutando, aprendendo e passando isso para as outras pessoas. O que você falou, ter coragem de colocar a cara a tapa. Eu não consigo falar muito bem na câmera. Olha, quando você colocar a cara a tapa, você vai aprender. O tanto que eu aprendi a falar olhando para uma câmera de celular e não para uma pessoa foi absurdo, sensacional e isso só vem por conta do conhecimento. Muito obrigado, Eduardo. De novo, essas palavras, essas considerações finais e as minhas aqui também. Eu agradeço você pelo convite, agradeço pelos elogios, agradeço por elogiar meus pais e estamos juntos, olha. Vamos para a próxima live, viés comportamentais, viés cognitivos, ó. Fechou. Parabéns, velho. Tamo junto, viu? Você sabe disso. Você sabe disso. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Valeu, velho. Boa noite pra todo mundo. Abraço. Abraço. Ó, eu vou tirar um print. Vai, dá um sorriso aí.
Aí, ó, muito obrigado, gente. Quem quiser tirar print também, mandar depois, marcar nos stories, ó, a gente vai repostar. Eduardo, bom domingo para você. Boa semana de trabalho amanhã. Vamos pra luta, né? Valeu, Filipão. Tudo de bom, meu irmão. Tamo junto. Amém. Um abraço. Amém. Tchau, tchau. Abraço.